Boa noite! Boa noite, pessoal. Conforme combinado, estamos aí novamente. Bruto sabadão às 7h30. Mas para cumprir com o nosso combinado de ser 17 dias seguidos com a nossa live. Então, eu espero que você tenha feito os exercícios de ontem que eu deixei. À medida que você for chegando aí, se quiser compartilhar comigo, tá? Vai ser um prazer olhar e ver a evolução, porque eu quero no final desses 17 dias ver a evolução que você teve com esse transformar. Eu não vou ficar aguardando muito tempo, tá? Para que outras pessoas cheguem, até mesmo porque hoje é sábado, pode ser que muita gente tenha compromisso. Então, eu já vou logo começar o tema que eu vou trazer hoje. E, como vai ficar gravado, quem chegar aí no decorrer dos meus minutinhos, depois volta lá e assiste o comecinho, tá bom? E hoje nós vamos trabalhar com o segundo arquivo de riqueza dos segredos da mente milionária. E qual é esse arquivo? As pessoas de mentalidade rica, elas entram no jogo do dinheiro para ganhar. Já as pessoas de mentalidade pobre, elas entram no jogo do dinheiro de uma forma muito defensiva. As primeiras que entram nessa regra do jogo para ganhar são as pessoas que vão abrir empresas, que vão lançar produtos que solucionem um problema que a sociedade tenha, vão buscar conhecimento para investir de forma mais segura, até aceita correr certos riscos, porque ele aprende, ele estuda e assim... Olá, bem-vinda, boa noite. E assim, acaba correndo risco, mas de uma forma bem calculada, porque sabe o que está fazendo. Agora, já as pessoas de mentalidade pobre são aquele tipo de pessoa que deixa, por exemplo, o dinheiro guardado na poupança, que supostamente é um investimento seguro, porque tem medo de investir em conhecimento primeiro, para que consiga investir em mais rentáveis formas de investimento, em títulos, né, mais rentáveis. São aquelas pessoas que ficam no mesmo emprego por anos e anos e anos e não se arriscam nem a pedir um aumento para o chefe, com medo de perder aquele que já tem. Então, essas são as pessoas de mentalidade pobre. Quando a gente fala aqui em mentalidade rica, mentalidade pobre, eu não estou querendo me referir àquelas pessoas que realmente estão na extrema miséria. Falo de pessoas como nós, que têm aqui esse diferencial, o acesso à internet, o acesso à energia elétrica, antes de tudo, para conseguir estar aqui nesse momento, né? Então, nós já temos esse diferencial. Então, nós temos que usar isso a nosso favor, tá? E quando for em mentalidade, até mesmo para tirar essa questão só do dinheiro, tem pessoas de mentalidade pobre com o último modelo de smartphone, dirigindo o carro do ano, porque a mentalidade, ela tá no comportamento. A pessoa pode ter uma mentalidade pobre, pode ter tudo aí, mas financiado, a perder de vista, devendo cartão de crédito, mas com o último modelo de smartphone. Então, não tô falando de extrema pobreza e nem comparando só com o status da pessoa, e sim com o que está por trás aí dessa mentalidade, tá? Vamos pensar, já que a gente está falando em jogo, em um outro tipo de esporte. Futebol, um esporte bem popular, todo mundo conhece. Se um time entra em campo e ele fica apenas no seu campo de defesa, ele não se arrisca nem a passar do meio do campo para tentar alcançar o gol do adversário, qual seria o placar aproximado deste jogo? A maioria das pessoas, por mais que não conheça, diria que a tendência é esse time perder, correto? Faz sentido para você? Ele está só na defensiva, ele nem arrisca avançar e tentar fazer ali o gol. Então, a chance maior que esse time tem é de perder o jogo. E nós, enquanto vivemos nessa mentalidade restritiva, nessa mentalidade pobre, nós vivemos assim o jogo do dinheiro. Nós não arriscamos a fazer nada. E com isso a nossa tendência é só perder. E assim, voltando naquele conceito que eu trouxe ontem, do poder da intenção.
Qual, por exemplo, seria a sua meta? Qual seria o seu objetivo de vida? Qual seria a sua real intenção hoje, financeiramente falando? É ter dinheiro suficiente só para pagar as contas? Você pensa, nossa, conseguir pagar as contas já foi um alívio. Se você vive nessa tentativa de apenas ter o dinheiro para pagar as contas, é justamente isso que você vai conseguir no final do mês. E olhe lá se sobrar alguns centavos na conta. Ou é ter dinheiro para ter um conforto na sua vida. Ou é ter realmente abundância e riqueza. As pessoas que têm mentalidade, que querem, que desejam ser ricas, que desejam ter abundância na vida, essa tem que ser a meta. Porque se a pessoa deseja ter apenas um nível de conforto, ela não vai chegar a ser plenamente rica. Agora, pessoas que desejam sim ter abundância na vida, que desejam sim serem ricas verdadeiramente, aí sim elas vão ter também o conforto. Então a gente tem que ter a meta alta, nós temos que buscar abundância, porque a abundância está aqui no mundo para nos servir. E se você, por exemplo, ainda nessa questão da lei da intenção, se você está sempre preocupado em ter dinheiro para que você possa usar nos dias difíceis, adivinha o que você vai estar sempre atraindo? Dias difíceis para você lidar. Então, nós temos muito essa questão da intenção. Nós temos que atentar para isso. Para de se preocupar apenas com os dias difíceis, porque senão você vai sim ter só dias difíceis para lidar, tá? E nós temos que começar a pensar na nossa liberdade financeira, na nossa liberdade de tempo, na nossa liberdade de poder trabalhar de qualquer lugar. Isso que nós devemos buscar sempre, tá? Então, focar e canalizar a nossa energia para o que é certo, para o que nós devemos fazer. Segundo o autor do livro, se você atirar nas estrelas, minimamente você vai alcançar a lua. Só que a pessoa que tem uma mentalidade bem restritiva, ela não arrisca mirar e atirar nem no teto da casa. E vive reclamando que não alcança nada, que não atinge nada. Mas ela não consegue arriscar, nem elevar os olhos, né, para continuar. Obrigada, Andréia, obrigada. Então, nós só conseguimos aquilo que verdadeiramente queremos, aquilo que verdadeiramente almejamos. Se você então quer ficar rico, se você quer ter sua vida transformada, tenha isso na sua meta, tenha isso sempre em mente. Pense como será quando você estiver nesse lugar. Porque lembra que eu falei ontem? Os pensamentos levam a sentimentos, então você tem que sentir. Você tem que sentir na pele aquilo que você quer. Tá ligado com a tarefa que eu vou dar para vocês no final. Esse sentimento leva a uma ação e é a ação que vai levar a resultado. Hoje de manhã eu coloquei nos status perguntando se alguém já tinha feito exercício e se pegado, mesmo pensando em justificando, em reclamando de alguma coisa, porque eu mesma me peguei, por incrível que pareça. À medida a partir, né, do momento que você começa a querer trazer isso para as outras pessoas e querer ensinar, parece que é o momento que a gente mais aprende. Vocês já perceberam isso? Ontem eu trouxe esse conteúdo aqui para vocês e hoje de manhã, na hora que eu fui sair de casa, acordo às 5 horas da manhã no sabadão para ir trabalhar. Aí na hora que eu fui sair 6 horas, o Miguel quis mamar, então aí eu já comecei, né? Nossa, vou atrasar. E aí o Miguel mamando, saiu essa marmota de casa, o menino pendurado no peito, a mochila nas costas, a mochila caindo, eu equilibrando aquilo todo, a chave cai no chão, como é que pega? E aí eu fiquei um pouco chateada com isso, falei, gente, mas o que tá acontecendo, né? E aí eu vi o que estava acontecendo, eu não estava, não conseguia passar do sentimento, eu não conseguia sair desse sentimento para ação, e isso não vai me trazer resultado. Então eu fico sempre naquela questão, só mais um mês, só mais uma semana, depois eu resolvo isso, e eu fico nessa bola de neve, né, que aí, não, já aguentei mais até agora, vou aguentar mais um mês, e por aí vai. Então hoje eu tive a clareza de que eu tenho que tomar realmente uma postura na minha vida, porque viver desse jeito, trabalhando dessa forma, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Se
dentro de 10 anos trabalhando dessa forma, eu continuo na mesma, tá faltando alguma coisa. E hoje eu tive clareza, depois que eu vim ensinar isso para vocês, é que eu vim a ter clareza. E assim, eu fiquei muito realizada com isso, porque eu me propus a compartilhar com vocês e eu tive um retorno muito bom, sabe? Hoje foi um dia, assim, divisor de águas na minha vida. E, ainda segundo o livro, né? Qual a declaração que eu devo sempre fazer, então? Eu estou sempre seguindo as dicas dele de todo dia pela manhã e à noite você fazer essa declaração para si, fazer em voz alta, porque quando a gente ouve, a gente aprende mais e parece que internaliza melhor. Então a declaração que ele traz anota: a minha meta é ficar milionário e mais ainda, porque tem a ver com aquilo que eu falei ontem de você transbordar na vida do outro. E sempre repetir, eu tenho uma mente milionária, porque quando eu tenho essa mente milionária é que eu vou conseguir agir dessa forma e me enxergar nesse lugar, tá? Eu ia falar alguma coisa, mas esqueci, depois se eu lembrar eu comento, tá? Então, vamos lá, agora é o momento do para casa, para amanhã. E a ação de hoje, ela casou muito bem por ser um sábado, porque eu vou desafiar você a sair da zona de conforto de uma forma que eu acho que você nunca imaginou e nunca se propôs a fazer. Nós teremos de novo 2 ações. Quem puder anota, quem não conseguir anotar agora, eu volto depois para anotar, eu vou deixar lá na legenda, tá? A primeira, você vai listar, tem que escrever. Aquilo que eu falei, você tem que escrever, você tem que ler, porque o que está no papel se torna mais verdade, se torna mais palpável. Quando está só na nossa mente, rapidamente o cérebro dá a entender que, nossa, isso aqui vai me tirar da zona de conforto, ele joga para o arquivo da lixeira, tá? Então você vai escrever 2 objetivos, vai trazer para mim 2 metas financeiras que vão demonstrar a sua real intenção de criar abundância na sua vida. Então, nós vamos pensar em metas. Sem metas, sem objetivo, nossa vida vira só trabalhar, comer, vestir, trabalhar, comer e dormir. Não consegue ultrapassar esse limite. E, assim, nas minhas mentorias, né, nos atendimentos que nós fazemos enquanto educador financeiro, nós conduzimos a pessoa para definir essas metas de vida. Isso é logo no comecinho do processo. A gente tem que descrever essas metas para que a gente para identificar o que a gente quer buscar no final desse processo. E nós gostamos sempre de dividir. Eu vou colocar uma frase na legenda, tá? Nós gostamos sempre de dividir essa meta em 3 categorias. Você vai pensar numa metona, aquela meta assim, uau! Nossa, nem eu imaginei que eu pensava isso na minha vida. Então, essa vai ser a meta assim que, nossa, se eu chegar lá eu tô realmente realizado na minha vida financeira. A segunda vai ser a meta. Meta, normal. E a metinha. Por que eu vou pensar numa metinha, numa meta e numa meta uau, numa metona? Porque eu tenho que pensar nas pequenas vitórias. Pensa uma escada bem alta, de um andar inteiro. Não tem como eu passar do primeiro para o último degrau de uma vez. Se for de cima para baixo, eu passo, mas eu me machuco, né? Que eu vou pular de cabeça, uau! Então, nós temos que pensar em degraus. Nós vamos pensar numa meta que eu vou alcançar, mas eu vou dividir essa meta em etapas, para que a cada etapa que eu cumpra, eu me sinta realizado. E eu tenho que realmente conseguir comemorar cada uma dessas vitórias, porque essa sensação de realização é que vai nos dar energia para que a gente consiga buscar mais e mais e mais, tá? Então, eu vou colocar a meta. O que eu defino uma meta? Eu vou colocar prazo para realizar, eu vou colocar número, eu vou colocar valores, e assim vai, porque eu tenho que dar corpo a esse sonho para que ele saia do papel. Essa é a primeira meta, é a primeira lição de hoje que eu quero que vocês façam até amanhã, que é listar então pelo menos 2 objetivos financeiros e vamos mirar nas estrelas. Eu não quero meta de pequenininho, não. Quero que a gente mire pelo menos as estrelas, porque aí, ao menos a lua eu alcanço, tá? Tenha isso na sua cabeça. É difícil a gente estabelecer meta, mas um exercício bacana para que a gente consiga chegar nisso é soltar a imaginação.
Você coloca no papel tudo que vem na cabeça. Nossa, parece coisa de cinema. Eu coloco. E depois eu vou trabalhar esse tema para que eu chegue em alguma coisa plausível para mim. Igual eu tô falando, se eu partir essa meta em pequenas etapas, eu vou conseguir chegar lá. Olha, Andreia, não sabe por quê? Se o seu objetivo de vida é pagar uma dívida, assim que você pagar essa dívida, você fica com um vazio. E aí você vai encontrar uma outra dívida para pagar. Já viu pessoas falando assim, nossa, eu pagava um financiamento de uma parcela altíssima do carro, por exemplo, que é um bem de consumo que a gente parcela em tempo intermediário, né, 2, 3 anos. Eu pagava R$2.000 de parcela do carro, acabei de pagar o carro e continuo sem ver esses R$2.000. Eu tenho que fazer outra dívida para que eu possa ver esse dinheiro. Então, o pagar a dívida, ele vai ser uma etapa. Eu vou conseguir me organizar e pagar essa dívida. Mas a minha meta tem que ser a viagem, tem que ser construir a minha casa dos sonhos. Por quê? Aí eu vou investir energia nisso. Se eu quiser pagar uma dívida, depois que eu pagar essa, eu vou arrumar uma outra, porque fica um vazio quando a gente realiza um tipo de sonho desse, tá? Então, meu sonho não pode ser algo negativo, tem que ser algo positivo. O pagar a dívida vai ser só uma etapa para eu me organizar, para eu chegar lá. Mas o sonho tem que ser mais. Tem que ser estrela mesmo, tá? Depois a gente vai conversar sobre isso, tá? Na nossa mentoria. E a segunda é que eu falei que vai desafiar. Se vocês acharam a primeira desafiadora, quero ver agora. A segunda é o seguinte: vá a um restaurante sofisticado. Sabe aquele restaurante que você passa na porta? Não é self-service, tá? Aquele restaurante que você passa na porta e pensa, nu, que lugar chique. Parece coisa de novela. Vai lá. Por segurança, se a grana estiver curta, a gente ainda tá no meio do mês, mas pode ser que, né, a grana não tá curta e tudo mais, você vá com cartão de crédito, se precisar divide em 10 vezes, não dê vergonha, porque você vai estar pagando aquilo que você está consumindo, não é vergonha nenhuma, mas vai porque você tem que ter a sensação de realização, você tem que sentir como é estar nesse lugar, de você pedir um prato num restaurante sofisticado que você tem o sonho de ir sem consultar primeiro o preço. Porque a gente só escolhe, geralmente, olhando a lista de preço, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, o frango aqui tá... Não, o frango dá pra eu pagar, eu escolho pelo preço. Não. Escolhe uma coisa que você sempre quis, não olha o preço e depois você pede a conta. Se precisar, divide no cartão, faz isso uma vez na vida por você, porque você vai ter aquela questão do sentimento, nossa, como é bom estar nesse lugar. Isso te traz mais energia para você chegar lá. Por isso que eu falei que é desafiador e que casaria com o final de semana. Hoje, sábado, se não der tempo ainda, programa para amanhã, um almoço de domingo digno de uma pessoa com a mente milionária, tá? E assim, pense sempre uma coisa, gente, nós somos filhos de um rei e nós merecemos tudo de bom. Se somos ricos, filhos de um rei que deixou tudo no mundo aqui para nós merecemos estar nesse lugar e merecemos ter tudo de bom. Então, só fazer um pequeno esforço com a ajuda, né, das pessoas certas, a gente chega lá. E é esse o recado que eu tinha para hoje. Deixa eu ver aqui os comentários rapidinho, porque eu falei que o meu objetivo é rapidinho, 10 minutos, no máximo 15 minutos. Ai, obrigada, Dani, por ter entrado, mesmo atrasada, mas ainda há tempo, tá? Pagar a dívida não chega a ser nem a metinha, Jane. Nem a metinha, porque ela é só um processo dentro da sua meta. A sua metinha seria viajar no final do ano, seria trocar de carro. Esse é a meta, é algo positivo. Aí vai depender da categoria. Tem pessoas que querem fazer um curso profissionalizante, tem as pessoas que querem viajar em família, tirar férias, tem aquelas pessoas que querem simplesmente empreender, ter o seu próprio negócio. Isso é a meta, é algo positivo que vai te trazer retorno positivo. Pagar a dívida é uma etapa, porque a dívida é simplesmente um sintoma. Pensa, por exemplo, na dor de cabeça. A dor de cabeça é um sintoma, a febre é um sintoma, não é? Você medica, mas você tem que buscar a causa do problema.
a falta de dinheiro, a dívida, ela é um sintoma. Não adianta a gente ficar só tomando ali o remédio para acabar com o sintoma. Nós temos que buscar a causa desse problema. E aí que a gente vai fazer a organização, a gente vai fazer um diagnóstico do que está acontecendo na nossa vida, por que nós chegamos nesse nível de descontrole. Então, isso dá pano para manga, isso dá conversa pra gente ficar aqui a noite toda, tá? Então, a dívida, ela não é metinha, não é meta, não é nada. Ela é um problema que nós temos que buscar a causa para achar a solução, tá? Deixa eu ver aqui. Mas nós vamos conversar bastante sobre isso ainda, tá, pessoal? Pois é. A dívida, ela tira o sono de muita gente. A coisa que eu mais ouço das pessoas quando vêm conversar comigo é que não tem paz, não tem tranquilidade, que não consegue dormir à noite. E quando assim, e é tão satisfatório quando você consegue conduzir a pessoa nesse caminhar e que você ouve, nossa, eu consegui dormir tranquilo, não tem preço que pague, tá? É um pesadelo, sim, mas que se a gente tiver... e assim, tem uma coisa clara, gente, problema de dívida, problema de dinheiro não se resolve com mais dinheiro, porque tem a ver com gerenciamento. Se eu não sei gerenciar o pouco, eu também não sei gerenciar o muito, eu falo isso muito aqui. Então eu posso ganhar na loteria que eu jogo esse dinheiro todo pelo ralo, porque tem a ver com aqueles princípios de ontem. Qual é o meu real motivo para ter dinheiro? Se for algo negativo, se for uma raiva pelo mal que eu já passei na infância, se for o medo de perder, isso vai sempre estar associado a coisas negativas e esse dinheiro vem e vai na mesma proporção. Por isso que eu tenho que sempre buscar motivações e coisas positivas em relação a isso, tá? É um pesadelo, sim, mas que a gente sabe que tem solução, porque eu bato sempre nessa tecla. A dívida é só um problema e como todo problema, ela tem solução, tá? A organização é realmente o ponto-chave, porque uma vez que você começa a organizar e colocar cada dinheiro na sua caixinha necessária e ajustar o seu padrão de vida, ajustar, às vezes pequenos ajustes, gente. Eu falo muito da teoria do balde furado. Você pode aumentar a vazão da torneira ali, que você não vai conseguir encher um balde se você tiver com um buraquinho de prego, porque ele sai na mesma proporção. Ai, obrigada, Andréia. Nós vamos chegar num processo muito bacana, você vai ver, tá? Quero que você volte aqui depois para dar o seu depoimento pro pessoal. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, o arquivo de riqueza número 2, tá? Amanhã eu espero vocês aqui de novo e eu quero que vocês façam os exercícios, tá? Quero que vocês façam e comentem para mim no vídeo o que vocês fizeram, o que tá sendo diferente na sua vida, por que tá valendo a pena, tá? Uma boa noite para vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Nath, eu vou deixar gravado, tá? Porque o meu objetivo aqui é bem rapidinho mesmo, é cada dia trabalhar um dos princípios e eu não quero me delongar, ainda mais no sábado à noite. Obrigada pela presença de vocês e obrigada também por assistir a gravação e principalmente por aplicar na sua vida, porque a sua transformação é o meu resultado, tá? Uma boa noite.